Tem bacharelado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Metodista Livre, pós-graduação na Faculdade de Teologia Protestante da Universidade de Genebra, que eu ia errar, na Suíça, bacharelado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, curso de integralização, licenciado em Filosofia pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, teólogo da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ex-professor da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, Universidade Cândido Mendes, Sociedade Brasileira de Instrução, e tem experiência de ensino na área de filosofia com ênfase em ética. A palavra toda sua, José. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Henrique por este convite. Aqui eu vim mais para aprender. Fiquei emocionado com as palavras de Maria Inês Barbosa, pela sua sensibilidade, pela sua capacidade intelectual e pela sua luta. Também me sensibilizei com a Lia Weiner falando sobre racismo, branquitude, e a Luciene de Oliveira Rocha falando sobre sexismo e o feminismo negro. Eu queria começar com um texto poético de J.G. de Araújo Jorge. Pertenceu à ala dos autênticos do antigo MDB. O sangue é vermelho do homem negro, do homem branco, do homem amarelo. O sangue é vermelho, é um sangue só. O leite é branco, da mulher branca, da mulher negra, da mulher amarela. O leite é branco, é um leite só. Deus pôs por dentro de homens e mulheres de aparências tão diferentes uma humanidade só. O mesmo sonho, a mesma vida, o mesmo pó. O tema que me foi sugerido pelo Henrique seria laicidade da psicologia, e eu vim tomar conhecimento desse tema aqui, né? Na verdade, só o erro foi na psicologia, sobre laicidade. A psicologia foi em excesso. Se bem que eu fico feliz de estar falando aqui para a maioria de psicólogos. Os psicólogos têm uma grande contribuição ao mundo da ciência, e eu acredito que a teologia deveria ter como mediação não necessariamente a filosofia, mas a psicologia. O homem, ou ser humano, ele é um ser psicossomático, onde age, um ser humano age um conjunto de corpo, alma e espírito. Quando morre um ser humano, morre um conjunto de corpo, alma e espírito. E eu, como religioso, como cristão, digo que quando ressuscita um ser humano, ressuscita corpo, alma
e espírito. Mas eu queria chamar a atenção, a partir da conversa, dessas palestras excelentes, como vocês vão encontrar, a partir dos tradutores da Bíblia, manifestações claras, evidentes do racismo. Primeiro, esquecem os tradutores que a humanidade começou na África. Moisés não tinha nada a ver com Charlton Heston nos 10 mandamentos, aquela figura loira de olhos azuis. Moisés era um africano. O povo hebreu que saiu do Egito era um povo africano. Adão, conforme a mitologia, mito não é uma mentira, mito é uma forma de se explicar a realidade em um determinado momento. Então, conforme o mito da criação, me perdoe os mais conservadores, Adão vem de Adam ou Adamá, que é barro escuro. O Adão significa barro escuro. O jardim do Éden ficava no Iraque, conforme o relato bíblico, entre os rios Pison, Eufrates e Tigre, lá no Iraque. Era o jardim do Éden. Há um texto belíssimo na Bíblia que eu aconselharia que vocês lessem. É um dos livros mais belos da Sagrada Escritura, que demorou muito a entrar no cânon sagrado, porque diziam que era um livro muito erótico, e a palavra erotismo causa arrepio aos conservadores e fundamentalistas. Mas é um texto belíssimo de um diálogo homem e mulher, e o tradutor diz, ou seja, é um diálogo em termos de um jogral, fala o homem, fala a mulher. E a mulher falando, ela diz, conforme a tradução de Almeida antiga, Almeida na linguagem mais moderna, a mulher diz: eu sou morena, porém formosa. É Cantares de Salomão. Eu sou morena, porém formosa. Eu fiquei intrigado, peguei algumas traduções da Igreja Católica, da Vozes, das Paulinas, da tradução de Ave Maria, da edição Ave Maria, também aparece: eu sou morena, porém bela. Gente, sabe como é que está no texto original? Eu sou negra e bonita. Eu sou negra e bela. Mas o tradutor, ele, como é que vai admitir que a negra seja bela? Então, eu sou negra, eu sou morena, porém bela. E a figura de Cristo que aparece nos nossos crucifixos? Sempre um Cristo branquinho, cabelos loiros, olhinhos azuis, um Cristo alemãozinho, não é? E Jesus Cristo, ele era um palestino, ele nunca foi branco, Maria nunca foi branca, José nunca foi branco, a Sagrada Família nunca foi branca. Veja como está o que existe de ideológico na religião. O que existe de ideológico na religião. E pensando agora sobre o tema, o Estado,
o Estado, esta coisa. Eu pessoalmente digo a vocês, faço uma confissão de fé, eu sou simpático ao anarco-socialismo. Então, como anarco-socialista e cristão, eu tenho N reservas ao Estado. Eu entendo, quem quiser defender o Estado que o faça, eu entendo que o Estado é a besta do Apocalipse e o número da besta é o CPF. Você código de barra, o CPF. Tem que ter, para controlar tudo. Tem que ter. Pois é. Mas também sou nordestino. Adotado pelo Rio de Janeiro, nasci na República Popular Democrática de Pernambuco. Democrática, entre aspas, era um sonho de Arraes e de Francisco Julião. E eu gostaria de compartilhar com vocês um poema que escrevi neste meu livro, O Cordel Pede Passagem. Eu fui alfabetizado, a minha mãe era professora primária, e eu fui alfabetizado com literatura de cordel. Um epígrafe: criança, não verás país nenhum como este, imita na grandeza a terra em que nasceste. De Olavo Bilac. E eu digo: criança, tu não verás país nenhum como este, onde sempre tu viveste e para sempre viverás. Por destino a sorte má te acompanha a cordacana, teu alimento é banana, farinha e rato preá. E assim as pernas cansadas do sobe e desce ladeira, no fim do dia é canseira e pés e mãos calejadas. O teu tempo se encolheu lá nas terras do usineiro, que ganha todo o dinheiro, inclusive o que era teu. Tu dormias numa esteira do junco que envelheceu, em noite escura de breu, tua fiel companheira. Da cacimba tiras água, do rio com cistosoma, onde a miséria se soma ao clamor das tuas mágoas. E como a vida anda mal, vem o susto da queimada, que lambe à beira da estrada do imenso canavial. Tu sonhas com o carnaval para nele trabalhar e alguns trocados ganhar, que dinheiro não faz mal. Depois de tanta labuta, tu foges para a cidade com tua pequenidade para enfrentar nova luta. Com a vida de prostituta, moras dentro do cortiço, o teu pai levou sumiço, talvez por razão corrupta. Por veredas esquisitas, vives dentro da favela, sofres de febre amarela em casa de palafitas. Nunca frequentaste escola, andas com a espádua nua, vendendo o corpo na rua e às vezes pedindo esmola. Decides ser flanelinha, mas tens a lata de cola escondida na sacola em vez de feijão e farinha. Miserável e sem malícia, corres firmes no teu chão para fugir na contramão ou das balas da polícia. Esta será a tua história, para depois, na cova rasa, a definitiva casa
que isto resta na memória. É certo que não verás país nenhum como este, onde nasceste e viveste, e no teu chão sofrerás. E eu acrescento: criança, não verás país nenhum como este, lamenta com tristeza a terra em que nasceste. O Estado, não vou discorrer em termos jurídicos, todos estou falando para pessoas de um alto nível cultural, só que o Estado, ele foi questionado por Cristo, quando lhe deram uma moeda e perguntaram: é lícito pagar tributo a César? Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, dai a César o que é de César, mas não dai a César aquilo que é de Deus. A frase de Jesus Cristo era colocando um limite no poder de César, e por isso o poder do Estado e o poder religioso, numa aliança espúria, levaram-no ao madeiro. O cristianismo começa com uma força revolucionária. Quantas pessoas passam em nossas mentes e parece-nos que os vemos firmes, corajosos, enfrentando o poder, sendo transformados em algum momento em tochas vivas. Mas vem o Estado. Constantino ia combater o seu irmão Maxêncio, e se sentindo enfraquecido, ele voltou e se converteu ao cristianismo, dizendo que tinha visto naquela viagem um lábaro com a inscrição "In hoc signos vinces", com esse sinal tu vencerás. E o Constantino decretou a religião cristã como religião oficial do Império Romano. E assim arrumou um péssimo padrasto para os seus filhos. Em 325, para definir o dogma sobre a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para definir o dogma, quem presidiu o concílio? Constantino, que não era cristão, não tinha sido batizado. Terminou sendo batizado no final da vida por um ariano que ele combatera no concílio chamado Concílio de Niceia. Constantino não sabia grego. Mais de 400 padres estavam discutindo o dogma da Santíssima Trindade, e a discussão era em grego. Constantino só sabia latim. De repente, a maioria dos presentes começou a bater na minoria, que eram os chamados heréticos. E Constantino disse: bom, se eles estão apanhando é porque estão errados. Então decretou que o dogma da Santíssima Trindade era a ortodoxia defendida pelo Estado romano. Se bem que, pensando a partir do dogma, a palavra espírito é uma palavra no hebraico feminina, e no grego é neutra. Então, caminhando juntamente com o dogma, eu diria que Deus tem uma parte feminina. Deus tem uma parte feminina. Eu fui convidado uma vez para fazer uma palestra para o grupo Olodum, na Bahia, sobre a cor de Deus. Foi um debate fantástico, fascinante. Conclusão que Deus tem todas as cores. Que Deus é homem, é mulher, é criança. E a cor negra é a bela cor da noite, que segura
as estrelas que são inspiração para os e as poetas. Então Deus é também negro. Deus tem todas as cores. A cor negra é a cor basilar. O branco é o recessivo. Todo mundo fica doidinho porque tem um filhinho que vai nascer com olhinho azul. O olhinho azul é recessivo. A cor predominante é a cor negra ou marrom ou castanho. O branco é o recessivo. E o olho azul é recessivo também. Não é a cor basilar. No Brasil, o Estado, no tempo do Império, era católico. A Constituição de 1824 diz que a religião oficial era a religião católica. Os protestantes, em chegando para cá, apoiaram a República, ao contrário do que acontece hoje com essa chamada bancada evangélica. Os protestantes não podiam casar na igreja, porque para casar tinham que se confessar. O primeiro pastor protestante foi um pastor da minha igreja, um pastor luterano, que veio para o Brasil em 1824 e ficou juntamente com a colônia suíça em Nova Friburgo. A esposa morreu durante a viagem, não suportou, adoeceu de febre e morreu, foi jogada no mar. Ele chegou em Nova Friburgo, se apaixonou por uma outra moça, mas ele não podia casar. Ele um pouco moralista, né? E o moralismo é a imoralidade da moralidade, e ele achou que não deveria viver com a moça sem casar e veio escondido da comunidade de Friburgo até o Rio de Janeiro para casar. E aqui ele se confessou na igreja católica e casou na igreja católica. Protestante não podia casar civilmente. Vê a República, com a República, a liberdade religiosa, nenhuma igreja se torna igreja oficial. E eu digo isso para encerrar, dizendo que, lamentavelmente, enquanto a Igreja Católica avançou muito nas posições sociais, políticas, nos compromissos sociais, o chamado protestantismo, que no Brasil está dividido em 3 grupos: os protestantes históricos, os pré-históricos e os histéricos, Eu tenho problema de... querem retornar o Estado. Portanto, a grande meta da bancada evangélica e de muitas igrejas evangélicas é retomar as rédeas do Estado. Essa é a postura do Cunha, que é um evangélico. E o Temer, quando estava pensando aí em tomar o poder, chamou uns pastores e foi o senhor Silas Malafaia e outros para fazerem um culto lá para abençoar o futuro de um governo golpista. E assim você vai vendo os protestantes querendo voltar ao poder do Estado. Não é por acaso que um governador do Rio de Janeiro, o senhor Garotinho, e a senhora Garotinha instituíram o ensino religioso na escola. A escola tem que ser laica. Religião se aprende em casa e na igreja, não na escola. A escola tem que ser laica, completamente laica. Eu, como um protestante histórico, não sou pré-histórico nem histérico, eu defendo que a escola precisa ser laica. Laica. Primeiro, como você vai
dizer que o ensino religioso será oficial. Quem vai dar o ensino religioso? Os seguidores do candomblé vão ser excluídos, da Umbanda serão excluídos, talvez admitam o espiritismo kardecista, talvez seja... Por exemplo, os budistas. Então isso, gente, quando o Estado não tem dinheiro para pagar professor de matemática, professor de história, professor de português, professor de inglês, você vem meter o ensino religioso na escola. Religião se aprende em casa e se aprende na igreja. O ensino tem que ser laico. O Estado tem que ser laico. Ser laico não significa ser ateu. Eu também sou contrário a um Estado ateu. O Estado não pode ser nem religioso e nem ateu. Então, para terminar, eu gostaria de deixar com vocês, eu amo as poesias e eu quero deixar com vocês, para terminar, um poema do J.G. de Araújo Jorge. Quando todos começarmos do chão como as sementes, como as árvores fortes, como as árvores úteis, e não houver parasitos dos ramos alheios. Quando a terra pertencer aos homens, ainda não estava a linguagem inclusiva, quando a terra pertencer aos homens como os rios, que a fecundam sem ver cercados nem fronteiras, e tudo que existir e o que for encontrado, a água pura, o petróleo, o ouro, o fruto agreste, como as estrelas e a noite, como as nuvens e o sol, quando houver sempre um teto sobre todas as cabeças, resguardando-as das chuvas, protegendo-as dos ventos, como há sempre sobre nós o côncavo dos céus. Quando todos tivermos jardins, flores e pássaros, ou crianças barulhentas, sadias, tagarelas, e tiverem a horas certas da mesa o pão, e a horas incertas no leito o remédio necessário. Quando o trabalho for leve, alegre como a música, nas horas de prazer e despreocupação, e em verdade por alegria e a música da vida, quando a boca que se abre pela primeira vez tiver um seio farto e o cuidado da ciência, e a infância, liberdade, brinquedos e recreios, e a juventude, livros, planos e companheiras, e os homens todos os mesmos meios de conquista, e já não existir medo do mundo nem da vida, porque a vida e o mundo estarão ao seu alcance. Quando a velhice não tiver mais receio do tempo, porque o tempo a levará em segurança ao fim. Quando já não houver trabalhos dignos e indignos, porque todas as parcelas estarão na mesma soma, e o sábio, e o operário, o artista e o camponês seguirem paralelamente o seu caminho, sem nunca se encontrar, mas sem humilhações. Quando as gramáticas e as raças não separarem os homens, porque todos se entenderão sem raças nem gramáticas, e verão que mais além das cores e dos idiomas está o ser humano, e só por isso somos todos iguais. Quando os nossos filhos crescerem sem a angústia do futuro, e nós vivermos em paz sem as incertezas do presente, e já não restar vestígios de ódio perdido no passado. Quando todos os templos erguerem sobre a terra suas torres, minaretes, cruzes e abóbadas, e sobre eles mais alto o céu se desdobrar, para que todos os olhos se encontrem e se compreendam, quando todos começarmos do chão como a semente, embora os galhos se elevem às mais várias alturas, e façam sobre o solo as sombras mais diversas, e todos forem donos dos seus próprios pés,
e todos forem donos das suas próprias mãos, e do seu pensamento, e do seu coração, então sim, bendirei o instante em que nasci, e sentirei o orgulho imenso de ser homem. Muito obrigado.